eu já sou mais de 20 anos. Eu conheci o Nilton, irmãos, ali no Ministério da Restauração, quando começou. O Nilton foi um dos pioneiros ali do Ministério da Restauração. E eu conheci o Nilton na sua bondade, nesse amor que ele tem. Uma certa vez eu fui à restauração, Nilton, com a filha do irmão Frota. São 12 irmãos Frota, Maria Assunção. E aí eu convidei ela para nós irmos lá. E estava num evento chamado João Alexandre. E quando chegamos lá, irmãos, era pago. E nós não tínhamos levado dinheiro. Eu fiquei indignado naquele dia. Como? Jesus chegou no templo, o pessoal estava vendendo lá, e Jesus chegou, se revoltou, e eu fiquei igual Jesus naquele dia. Aí quando eu vi, saiu o Nilton lá dentro do templo. O que está acontecendo aí, meu irmão? Calma, meu irmão. Eu disse, não, porque nós não trouxemos dinheiro, estão cobrando. Ele disse, não seja por isso, vamos entrar. E nós entramos lá no show do João Alexandre, né, da Assunção, e conheci o Nilton nessa bondade. O Nilton também, irmãos, ele faz parte do começo do meu ministério. O Nilton hoje é pastor, ministro de louvor no Ministério da Batista União, é o líder de louvor lá. É a terceira vez, né, Nilton, que você vem aqui, né? Terceira. Seja bem-vindo a esta igreja, que Deus possa te usar. Mas antes de tudo, eu queria chamar o pastor Sabai para fazer uma oração toda especial por você. Certamente Deus já colocou no seu coração, mas ele vai orar por você nesse tempo. Aleluia, igreja. Senhor, levante sua mão. Aleluia. E para o altar, vamos orar pelo pastor. Orar também por nós mesmos, né, irmão, para que a gente possa estar com nossos corações, os nossos corações abertos, a nossa mente aberta para receber algo da parte do Senhor nesta noite. Senhor, nós te louvamos neste momento, Senhor. Neste momento, quando vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor. Senhor, que tu venha falar, Senhor, de maneira tremenda, poderosa, Senhor, aos nossos corações nesta noite, Pai. Queremos estar com as nossas mentes, com nossos corações voltados, Senhor, para este lugar, Senhor, aberto, Senhor, para receber a tua palavra nesta noite. Usa, Senhor, o teu filho, o teu amado, o teu servo, Senhor, como tu tem usado, Senhor, nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Eu quero saudar a igreja nesta noite com a paz do Senhor. Certamente é uma alegria estar aqui nesta noite e com tantos elementos que remontam esse amor que a igreja tem por Israel, por Jerusalém. E eu quero compartilhar um pouco dessa alegria nessa noite com vocês. Pastor Walson, nós já nos conhecemos há mais de 25 anos, né? Como ele já falou aqui, nós tivemos um tempo juntos de vida profissional, de comunhão, de relacionamento. Acompanhou muito das minhas lutas aí e também eu estive com ele em algumas das suas e assim nós fomos construindo essa amizade, esse relacionamento. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, pela alegria de estar aqui, né, nessa noite. Delson é um querido já de tantos anos, 30 anos aí, que nós nos conhecemos. Eu, na verdade, sou membro fundador da Igreja Batista da Restauração, que hoje é conhecido como Ministério da Restauração. Nós saímos da Memorial e nós fundamos, juntamente com o pastor Renê, hoje apóstolo Renê, o Ministério da Restauração, e lá tivemos uma trajetória durante muito tempo ali da nossa vida. E hoje eu estou já há 15 anos na Igreja Batista União de Manaus, igreja do pastor J. Paiva. Alguns de vocês aqui devem conhecê-lo, é dono da Livraria Cristã, a primeira livraria que vendia Bíblias, livros evangélicos aqui em Manaus. Ainda existe ali no centro da cidade de Manaus. Hoje temos muitas outras livrarias, né? Muitos outros que comercializam, mas o meu pastor Jotan, é o dono dessa livraria já há muitos anos,
e é o pastor presidente da Igreja Batista União, a qual eu o auxilio ali na liderança do Ministério de Louvor. Então, louvor, na verdade, Ministério de Louvor faz parte da minha vida. Esse ano, Walter, eu completei 40 anos de convertido, né? Eu converti em 14, né? Para a glória de Deus, para a glória de Jesus. A terça-feira agora, se Deus assim permitir, estarei completando 55 anos de idade. E desses daí, então, 40 anos eu sirvo a Jesus, estou com Ele, encontrei Ele na minha adolescência e me apaixonei profundamente pela sua obra, pelo seu reino, pela sua causa, pela sua palavra, e estamos então há 40 anos servindo, adorando e trabalhando especificamente no Ministério de Louvor, pastor. Trabalhando nessa área, que é uma área tão deliciosa, tão desafiadora, né? Lá nós temos 55 membros no Ministério de Louvor, entre instrumentistas, vocais, ministros, pessoas que tocam. Deus tem sido muito bom para a Igreja Batista União. Nós temos 50 pessoas, 55 pessoas que participam daquele ministério, né? E é um desafio lidar com 55 pessoas. A gente sabe que no Ministério de Louvor tem essa coisa do ego, né? Da vaidade. Muitas vezes eu toco muito, eu sou bom e tudo mais. Então lidar com esses desafios é realmente uma coisa muito grande, mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos abençoado e tem sido uma bênção para a glória de Jesus. Amém? Hoje, especialmente, eu sei e reforço aqui a minha admiração, o meu amor por essa causa, por esse reconhecimento da igreja perseguida ao redor do mundo inteiro. Realmente isso mexe muito com o nosso coração. Nós ouvimos muitos testemunhos, temos sido sacudidos por tantas palavras de pessoas no mundo inteiro que são perseguidas, que são encarceradas, que são martirizadas. A gente pensa, né? A gente imagina que a igreja do primeiro século foi uma igreja mais martirizada do que nós temos hoje, mas não é verdade. Hoje em dia temos cristãos que são assassinados brutalmente presos nos dias de hoje. Nesses lugares que vocês mencionaram aqui, né, nesses lugares existe inclusive uma janela chamada Janela 1040, que é uma área do território da terra, do globo terrestre, onde os cristãos são mais perseguidos, onde o Evangelho tem uma dificuldade maior de ser implementada, de ser o reino de Deus, porque a perseguição é grande. E aí, meus irmãos, a gente sente a dor, o lamento, a tristeza, e muitos aqui eu sei que são intercessores desses irmãos que estão sendo perseguidos aí, amém? Quantos intercessores nós temos aqui nessa igreja que muitas vezes, pastor Paulo, isso é interessante, que uma irmã que chegou na nossa igreja, missionária, eu acho que na China, eu não lembro agora, ou na Coreia, não lembro, mas era num desses lugares de muita perseguição para os crentes, para os evangélicos. E Nelson, ela chegou na igreja, foi visitar, foi uma bênção, foi uma delícia. E aí ela disse assim, alguém comentou com ela, fulano de tal, parece que era parente de alguém conhecido dela da igreja, está desviado, não vem mais para a igreja. E olha só que coisa impressionante. Ela chegou com esse irmão, com essa irmã, e disse assim, o que aconteceu com ele? Tocaram fogo na casa dele, mataram os pais dele, porque na cabeça dela, pastor Paulo, para se desviar da igreja, para sair, para negar a fé, para se desconectar da igreja, era preciso algo dessa magnitude na vida da pessoa, entendeu? Não é uma besteira, como não vou com a cara do pastor, não dou mais, pastor não me recepcionou lá na igreja, pastor não apertou minha mão, fulano não está falando comigo, essas bobagens não cabem na cabeça dessa turma que é perseguida, Deus. Ele imaginou assim, por que o irmão saiu da igreja? Porque tocaram fogo? Foi alguém que tocou fogo na igreja dele, alguém que matou o pai, a mãe, ali na frente dele, foi por isso que ele saiu da igreja. Então olha só como é a mentalidade de um cristão que está numa região como essa, sendo perseguido, meus irmãos. E aí eu penso
que nós somos intercessores, nós estamos aqui para orar por esses irmãos, pagar um preço de intercessão e amor por eles. Mas há uma reflexão profunda por trás desse tema, há um entendimento complexo dentro do nosso coração acerca dessas coisas, porque nós devemos olhar para nós, que estamos num país livre, que fazemos parte de um país onde eu tenho a liberdade de pregar o Evangelho no lugar que eu quiser, adorar a Deus. Se eu quiser parar lá na esquina, no centro da cidade, colocar uma caixa de som e começar a adorar a Deus com o meu violão, nada vai me impedir, meus irmãos. Essa liberdade que nós temos em Deus, aqui no Brasil, ela é ouro, ela é valiosa. Quando nós nos deparamos com realidades terríveis, dolorosas, catastróficas como essas, dos nossos irmãos perseguidos nos vários lugares do mundo, nós precisamos entender e dar valor a essa liberdade que nós temos. E sabe o que significa dar valor? Significa pagar um preço a mais de santidade, de compromisso com Deus, de relacionamento no secreto, de amor a Deus, para expressar através das nossas vidas a glória de Deus com quem nós nos conectarmos no dia a dia, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na faculdade, seja na escola, seja onde for, meu irmão. Expresse a glória de Deus, manifeste o poder de Deus através da sua vida, a alegria de servir a Jesus. Hoje nós temos, pastores, mais agentes secretos nas faculdades do que não se imagina. Não se conhece mais quem é um crente, quem é um homem de Deus, quem é uma mulher de Deus, por conta das misturas que acontecem nos nossos arraiais. Porque você tem vergonha de denunciar a sua fé, porque você tem vergonha de dizer que você é de Deus, porque você tem vergonha de dizer que é de Deus. Mas acredite, Deus conta com você. Deus quer fazer algo extraordinário através da sua vida. Deus quer se mover através da sua vida. E nós precisamos valorizar cada sangue que é vertido por esses irmãos nas regiões perseguidas do nosso planeta Terra. É importante. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então nessa noite, nós estamos aqui diante de um quadro onde essa vida que é perdida, que é sangrada, que é martirizada nesses lugares de perseguição, servem como combustível para a nossa fé? Sim! Servem como elementos que impulsionam o nosso testemunho? Sim! Porque nós precisamos tomar vergonha na nossa cara e dizer: meu Deus, se esses irmãos são capazes de entregar a sua própria vida por amor a Jesus, por que eu, num país livre, tenho que negar o meu Jesus? Tenho que me esconder nas faculdades, tenho que me esconder no meu trabalho. Irmãos e irmãs cujo testemunho vão denegrindo a imagem de Jesus no seu trabalho. Muitas vezes olhamos para o indivíduo, e infelizmente Falkson é um empresário também, sabe do que eu vou dizer. Muitos empresários amigos chegam comigo e dizem assim: eu não contrato mais crente. Não contrato mais crente. Por que isso, meu irmão? Por que essas estatísticas? Porque o nosso testemunho, muitas vezes, estão denegrindo a imagem de Jesus dentro do nosso trabalho. Estão destruindo aquilo que Jesus, com muito sangue, construiu, que é o seu reino, o reino de glória, o reino poderoso, o reino tremendo. O nosso testemunho, muitas vezes, tem feito isso. Então nessa noite, diante desse quadro que a igreja vivenciou, já há 2 semanas que estão sendo ministrados sobre a igreja perseguida, 2 semanas. Diante desse quadro, eu tinha até um texto, eu preparei uma coisa bem rebuscada sobre Israel, e eu até não vou ter tempo de falar sobre
noite a olhar para vocês face a face, face to face, e dizer em nome de Jesus: vamos despertar, vamos acordar, vamos ver esse testemunho que foi colocado aqui e vamos honrar o nome de Jesus. Através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso caráter, através dos nossos negócios. Crentes que quando fazem negócios não agem corretamente, usam com mau caratismo, querem vantagem, querem um jeitinho brasileiro para tomarem posse daquilo que é indevido, fazem tramóias, fazem conchavos, fazem acertos escusos. Em nome de Jesus, nós precisamos dar um basta nisso, por amor a Deus e por amor a esses irmãos que estão dando as suas vidas, honrando a fé e o nome de Jesus. Nós precisamos nos levantar do nosso marasmo, da nossa frieza espiritual. Há uma voz profética nesta noite, nesta igreja, declarando: saia do raso, saia da frieza espiritual. A Bíblia diz que não é nem frio e nem quente, porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. E eu estou no início da fila para receber essa repreensão de Deus nessa noite. Porque eu sei, cada um de nós sabe que podemos ser crentes melhores. Cada um de nós aqui sabe que podemos entregar uma vida melhor para Deus. E nessa noite eu quero trazer essa palavra de confronto. Eu sei que estamos falando de igreja perseguida, eu sei que estamos falando de Israel. Deus, eu fiquei muito feliz. Nós estamos aqui, praticamente o que eu vi hoje à noite aqui na igreja foi a festa dos tabernáculos. Em 99 Deus me deu, eu tinha 30 anos. Se alguém me ajudar a fazer a conta e se eu estou errado, me digam. Mas em 99, tinha 30 anos, Deus me deu o privilégio. Pastor Renê, nessa época, a conhece, consegue lembrar da minha história. Eu tinha sido demitido da Câmara Municipal de Manaus, que eu era funcionário, que só com um contrato que nem era aquele ainda, do Ida Nelson, de R$500. Para sustentar a família, filhos e tudo mais. E aí, bateu aquele desespero, aquela tristeza, aquela angústia, aquela coisa que todo mundo sabe que é gente aqui passa, né? Todo mundo que é normal aqui sabe que passa por isso quando despenca salário, quando despenca a renda, né? Na família. E aí a igreja da restauração na época decidiu fazer um culto de oração, que começava 5 horas da manhã até as 6, de 6 ia até as 7, de 7 ia até as 8, de 8 ia até as 9. E eu disse assim: eu vou dos 5, eu morava perto da igreja nessa época, eu vou no culto das 5. E aí eu comecei a liderar o culto das 5 de oração. Daqui a pouco eu já estava liderando das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9. E aí não aparecia mais pastor nenhum lá, tudo era comigo. Era oração, era louvor, era adoração, era unção, era quebrantamento, era uma festa. E aí foi um tempo glorioso, salário de R$500 para manter uma casa. Mas Deus não permitiu que nada me faltasse. Nada, absolutamente nada. Irmãos chegavam lá em casa: olha, eu estou com um rancho aqui, se Deus tocou meu coração, isso, assado. Milagres de Deus tremendos. Milagres tremendos. E o apóstolo Renê chegou comigo nesse cenário e disse assim: você tem vontade para Israel? Eu disse: tenho. Como é que você pode pagar? Eu disse: vamos sentar aqui, deixa eu falar para ti a minha história. Aí ele disse assim para mim: ok, então você vai. E em 1999, com R$500 de salário, lá estava eu embarcando para Jerusalém. E
todo mundo sabe que o custo dessa viagem, sabe quanto é caro? Jamais alguém com esse salário, com essa renda, poderia nem imaginar sequer ir para Jerusalém. E foi assim que eu fui. E lá está eu em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, meu irmão. Tamborins, danças, chofar e tanta coisa linda acontecendo. O apóstolo Gilmar, nessa época, Gilmar Brito já fazia parte lá do coral da festa dos tabernáculos, organizada realmente por cristãos que moram em Jerusalém, são conhecidos como judeus messiânicos. Os cristãos que moram em Jerusalém, judeus que se converteram, são conhecidos como judeus messiânicos, são nossos irmãos em Cristo. E nesse momento ali, vendo aqui o que estava acontecendo hoje à noite, essa festa gloriosa, toda essa celebração, nossa irmã tocando chofar belíssimamente. Eu acho que nem Gilmar Brito toca chofar como a nossa irmã. Como é seu nome, minha irmã? Yara, parabéns, Deus abençoe sua vida. Continue lhe dando fôlego e fôlego do Espírito para tocar esse chofar, porque quando ele toca com o poder do Espírito Santo, as portas do inferno são estraçalhadas e a glória de Deus enche o ambiente, enche o lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso de volta ao Senhor. Eu nem li o texto bíblico ainda, né, pastor? É a introdução aí. A introdução já está quase terminando a palavra, eu tenho. Então eu vi essa festa gloriosa aqui acontecendo, me alegrou muito. Até compartilhei com o pastor Walter que esse cântico Baruch Rabá foi um cântico que Deus me deu. Eu acho que no meado de 98, 99, foi um retiro da igreja, Deus me deu esse cântico. E aí foi uma alegria para a igreja. Fui para Jerusalém cantando esse cântico. A apóstola Valnice Milhões, quando ouviu esse cântico do Baruch Rabá, ela disse assim: Deus, um cântico profético para o século XXI. Ela ficou maravilhada com o cântico, foi uma bênção. Então, uma repercussão linda. O apóstolo Gilmar gravou esse cântico, né, de minha autoria, de minha composição. E Deus tem sido bom comigo, me fazendo ter essas experiências. Fui a Jerusalém, conheci a cidade do grande rei, e era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje à noite. Só que eu me ocupei tanto, o tempo já está se esgotando, e eu me ocupei muito, mas eu quero ir para esse texto que se encontra, por favor, abra sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 33, a partir do verso 6. Jeremias 33, eu estou lendo na NVT, meu irmão. Se você consider fazer o câmbio aí, né? Mudando a versão para NVT, eu estou na NVT, mas se não puder, não tem problema. Ok, NVT 33, Jeremias 33, a partir do verso 6. A Bíblia diz assim: virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém, e lhes darei prosperidade e paz verdadeira. Versículo 7: restaurarei o povo de Judá e de Israel a sua terra, e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Aí vem a conclusão do verso 9: então essa cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo, e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade. Dê um aplauso, meus irmãos. Bem forte ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória ao Deus de Israel. E rapidamente eu quero falar aquilo que eu planejei para vocês. Rapidamente, não vou demorar. Fiquem tranquilos, pastor Watson já me alertou o horário que tem que terminar, então eu vou respeitar em nome de Jesus. Deus planejou um homem perfeito e criou Adão. Esse decidiu desobedecer juntamente com a esposa Eva, e
trouxeram para a humanidade o pior de todos os vírus. Covid é uma fichinha na frente disso. Covid, cólera, seja lá qual for, é uma fichinha na frente do vírus chamado pecado. E assim a humanidade toda foi ferida. Deus então foi trabalhando na vida dos homens em uma geração que nasce depois de Sete, o filho que nasceu depois da morte de Abel, assassinado por seu irmão Caim. A Bíblia fala que foram homens que decidiram adorar o Senhor, que decidiram servir, se aproximar de Deus. Daí surge o homem Noé, que Deus encontra em Noé um coração íntegro, um coração voltado para Ele, e fala para esse homem que ele vai julgar a terra, que ele vai condenar a humanidade a um dilúvio e exterminar da face da terra. Todos conhecem a história, isso acontece de fato. Quando tudo isso termina, Deus olha para a humanidade e diz assim: eu não mais farei isso, porque eu reconheço, eu entendo que o homem está inclinado ao mal. E ponto final. Ou seja, não é desse jeito que eu vou resolver o problema. Foi assim que Deus se posicionou. Daí então, ele levanta um homem chamado Abrão, e ele diz: sai, Abrão, da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e ali eu te farei uma grande nação, eu multiplicarei a tua descendência. Esse homem sai com 75 anos da sua terra, com a sua esposa Sara, e ele então vai passar 25 anos até que a promessa se cumpra. Esse homem com 99 anos e Sara com 90 vão gerar um filho chamado Isaac. Esse filho é o filho da promessa, é a realização de um projeto glorioso que Deus tem para o planeta Terra, de gerar, de criar uma nação própria, uma nação peculiar, uma nação santa, uma nação separada para Ele. Tudo isso começa com um homem velho de 99 anos e uma mulher velha de 90 anos. Não despreze as coisas pequenas que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que parece impossível, mas se tem dedo de Deus, promessa do Senhor, confie, Ele vai realizar. Deus então transforma a história desse homem. Esse homem passa a se chamar Abraão, pai de multidões. Deus diz assim, uma certa ocasião, quando ele estava frustrado, diz: Abraão, sai da tua tenda e olha para os céus e veja se você consegue contar as estrelas que tem no céu, pois esse é o número dos filhos que eu te darei. Abraão, meus irmãos, é coisa tremenda, é coisa grandiosa. E assim, Deus então estabelece a sua promessa. Isaac nasce, é gerado, é criado, é feito na presença, formado na presença do Senhor, gera Esaú, gera Jacó. Jacó tem uma promessa de Deus sobre ele, mas ele é conhecido como usurpador, enganador. E em Peniel, todos nós conhecemos Peniel, pelo encontro, né? Em Peniel, Deus muda o nome de Jacó para Israel, e aí então ele passa a ser o pai das 12 tribos de Jerusalém, de Israel. As 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, que é uma família, eles, depois do advento de que José se torna o governador do Egito, essa família numerosa passa a habitar no território de Gósen, no Egito. Dessa família numerosa surge uma grande multidão de pessoas, milhares e milhares de pessoas ali nas regiões do Egito, agora com escravos, são martirizados, são perseguidos por Faraó. Deus levanta um libertador chamado Moisés, que traz e tira esse povo com mão forte, com pragas miraculosas, com uma operação em sinais de Deus, e atravessa o Mar Vermelho com milhões de pessoas, para cumprir aquilo que Deus havia prometido em Abraão. Ele diz: em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu e você, aponte para a pessoa que está ao
seu lado e diga: você, meu irmão, é bendito por causa de uma promessa que Deus fez a um homem chamado Abraão. Essa promessa nos alcançou. Deus, então, nesse momento, pega esse povo, essa multidão, esse grande povo, e diz assim: esse é o meu povo particular. Essa é a minha nação, essa é a nação santa, esse é meu povo particular, de propriedade exclusiva. E Deus então faz com que desse povo seja estabelecido na terra de Canaã um povo glorioso para a glória do seu nome. Davi é levantado como rei, já na terra prometida, e ele escolhe um lugar, num alto monte, num elevado, numa fenda da rocha, como se fosse uma fenda, a cidade de Jerusalém. E nessa cidade, ele consagra ao Deus eterno. Davi passa a ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. E ele passa a adorar o Senhor como nenhum outro homem adorou em todo o tempo. Nesse lugar é construído o Templo de Salomão. E é um modelo, é uma referência ao tabernáculo de Moisés, que foi feito no deserto. Todo desenhado por Deus, porque é um modelo daquilo que está no céu, meus irmãos. Esse povo se estabelece em Jerusalém, passa a se tornar um grande império, o Império de Israel, dominando ali as 12 tribos, toda aquela região que nós conhecemos, que é a região de Israel, envolvendo ali a região da Palestina e tudo mais. Mas por causa da idolatria, da desobediência que esse povo teve, esse povo é levado cativo no ano de 580 a.C. para a Babilônia, por Nabucodonosor II. E esse povo então vai ser duramente açoitado por uma palavra de Deus, por um decreto do próprio Deus. Por 70 anos, esses homens ficarão exilados numa terra estranha. Daí aquele texto que nós conhecemos no Salmo de degraus. Eles dizem assim: o povo da Babilônia nos pedem canções, mas como nós poderemos cantar se nós estamos distantes de Jerusalém? Esse Deus todo-poderoso, que é rico em misericórdia. E se alguém aqui nessa noite está passando por uma dura prova, por causa da sua desobediência, por causa de algo que você tenha feito que desagradou o Senhor, um caminho tomado fora da direção de Deus, pode ser que você esteja passando por uma prova por causa disso. Saiba que aquele Deus que é misericordioso e trouxe o povo do exílio babilônico para Jerusalém de volta, é o mesmo Deus de misericórdia, que pode lhe tirar desse vale, que pode lhe tirar desse deserto e restituir a sua vida em comunhão, prosperidade e alegria do Senhor na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia nisso, em nome de Jesus. Durante 400 anos há um silêncio profético. Durante 400 anos há um silêncio profético. Nenhuma profecia, nenhum homem se levanta, até que o silêncio é rompido por um homem cujo Jesus disse que não havia homem nascido de mulher que era maior do que ele até aquele momento. O silêncio profético de 400 anos é rompido por um homem chamado João Batista. Quando às margens do Rio Jordão, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está vindo. Eu sou aquele que vai abrir caminho. Eu sou aquele que vou anunciar a sua chegada. Eu sou aquele que estou obstruindo os caminhos para que ele venha, para que ele entre, porque assim foi profetizado. Jesus chega, é batizado por João Batista, estabelece o seu reino na terra, e ele então, entrando em Jerusalém, vocês lembram da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Ele olha para aquela
naquela cidade. E ele diz assim para ela: Baruch haba b'Shem Adonai. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas, que aprisionam os mensageiros de Deus, vocês não reconheceram o tempo da minha visitação, mas haverá um dia. Porque, meus irmãos, quando a primeira vez que Deus disse para Moisés: Moisés, vira a rocha para que dela saia a água. Eu entendo profeticamente que ele estava se referindo à primeira vinda de Jesus. A rocha ferida. Na segunda vez, Deus diz para Moisés: Moisés, fale a rocha. E, meus irmãos, no primeiro século, o nosso Jesus veio como servo sofredor, como a rocha ferida. E ele pisou os pés nesse lugar que um dia eu pisei, minha mãe também pisou, chamado Jerusalém. Cidade escolhida de Deus, aquele cujo texto de Jeremias eu acabei de citar. Mas haverá um dia que esse mesmo Jesus que pisou em Jerusalém, nessa fenda de rocha maciça, nessa cidade do grande rei Davi, a cidade murada, ornada por homens aqui na terra, mas acima de tudo por Deus. Esse mesmo Jesus que veio aqui, pisou naquela terra como a rocha ferida, um dia ele voltará, e os seus próprios pés irão pousar, irão pisar novamente na cidade de Jerusalém. Mas não será mais conhecido como a rocha ferida, não será mais conhecido como servo sofredor, como nos tempos de Moisés, quando Deus disse: Moisés, fale a rocha. E a rocha é Jesus. Ele é o Tissur, que é rocha em hebraico. Esse Cristo, nós olharemos para ele, ele virá em glória, ele pisará em Jerusalém e nós o adoraremos, porque agora ele não é mais o servo sofredor, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que reina gloriosamente para toda a eternidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda com força a Ele, glorifique a Ele, dê aleluia, dê glória a Deus. Essa é Jerusalém. Essa é Jerusalém. O ano 70, o ano da diáspora, conhecido como o ano da diáspora, o povo de Israel, o povo de Jerusalém foi disperso no mundo inteiro por causa dos romanos. Foram para países da Europa, países da África, países da Ásia, outros lugares, e se espalharam no mundo inteiro. Mas aquilo que nós cantamos ainda há pouco, Baruch haba, diga ao norte. Como é o termo, como é o texto lá do cântico? Diz o Senhor o norte dele, diz o Senhor o sul, não retenha. O que aconteceu? 1948, o Conselho da ONU se reúne e um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um homem no Conselho da ONU, coloca o voto de Minerva, um brasileiro, um diplomata nosso, brasileiro. Por isso que a nossa terra, meus irmãos, é abençoada, porque o homem que deu o voto de Minerva, não é por isso só, mas isso é um dos motivos. O homem que deu o voto de Minerva em 1948, para dizer assim: está estabelecido o Estado de Israel, agora todos os filhos de Israel podem voltar para a sua terra, podem voltar para a sua casa. Eu quero finalizar, eu sei que meu tempo já esgotou, pastor Walter. Não?
Mas eu vou finalizar. Quero finalizar dizendo o seguinte: por que nós amamos Israel? Por que a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém? Prospere aqueles que te amam. Por que isso, meus irmãos? Meus irmãos, em nome de Jesus, abra os seus olhos e os seus ouvidos nessa hora que eu quero finalizar com essa palavra. Não é uma terra qualquer, não é um estado qualquer, não é um país, não é um povo qualquer. Eles são gente como nós, pecadores, homens falhos. Eu estive em Jerusalém, eu vi que eles são pecadores mesmo. Eu fiquei no hotel do lado de uma boate, e eu, na minha inocência, imaginava que eu ia entrar lá em Jerusalém e só ver anjos voando para cima e para baixo. Inocente, gente pecadora como nós, gente ruim, gente podre como a gente, carentes da graça e da misericórdia de Deus, como eu e você. Mas sabe o que? Olha para, se apaixone por essa palavra, leia, coma ela, coma todos os dias, porque aqui tem vida. Jerusalém, nós amamos Jerusalém porque é o sinal de Deus na terra, meus irmãos. Deus sonhou com um povo exclusivamente seu, fez uma promessa a um homem chamado Abraão. As promessas de Deus são irrevogáveis, elas não mudam, elas não se apagam, podem durar anos, milênios, mas a palavra de Deus se cumprirá. Jerusalém nunca, coloque isso na sua cabeça, nunca Jerusalém será destruída, nunca. Não é porque eles são bons, não é porque tem a maior e melhor defesa antiaérea do planeta, não é porque eles têm a maior tecnologia da Terra, não é por isso. Os homens, os cientistas, o prêmio Nobel, os mais premiados estão em Jerusalém, mas não é por isso. É porque há uma promessa do grande Deus, que o nosso Jesus, quando voltar, ele vai pisar em Jerusalém. Em um só dia, os judeus, em um só dia, escute, igreja, em um só dia, todos os judeus daquela terra reconhecerão que Jesus é o Senhor. Em um só dia. Isso é promessa. Armagedon vai acontecer. O homem da iniquidade está para ser estabelecido sobre a terra, se já não foi. O arrebatamento vai acontecer, meus irmãos. Nós precisamos nos preparar. Todas as profecias bíblicas acontecerão. E eu quero finalizar pedindo que você abra no livro de Apocalipse, capítulo 21. E alguém pode nos ajudar no teclado nessa hora? Que vamos finalizar adorando ao Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, capítulo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não mais existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Escute, igreja, escute, igreja. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque
todas essas coisas passaram. Todas essas coisas passaram. Feche os seus olhos. Existe uma proclamação em Israel que é falada até os dias de hoje pelos sacerdotes, pelo povo escolhido de Deus, conhecido como Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Significa: ouça Israel, só o Senhor é Deus. Ele é único, não há outro Deus. Só o Senhor é Deus. Quero te convidar nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você que ouviu essa palavra e você quer voltar para o Senhor Jesus nessa noite, fique de pé, onde você estiver. Você que quer voltar para Jesus, você que está distante, com o coração distante, com a vida distante, fique de pé onde você estiver. Eu quero orar por você. Pode ficar. Quero orar por você. Corajosamente, fique de pé. Você que está distante do Senhor, você que diz: nessa noite eu quero voltar para Ele, eu quero mergulhar mais profundamente nas profundezas de Deus, eu quero me encontrar com mais profundidade com Ele. Fique de pé no seu lugar. Onde você estiver, eu quero orar por você nesta noite. Eu não irei me estender nesse apelo. Você que também nesse auditório não conhece Jesus, nunca teve experiência de andar com Ele, de ter comunhão, de conhecer as histórias da Bíblia, as histórias de Israel, eu quero te convidar nessa hora a também ficar em pé, porque também eu quero orar por você. Você que não conhece Jesus ainda e quer entregar a sua vida a Ele, e você que deseja nessa noite se reconciliar com Ele, fique de pé onde você estiver. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, esses queridos irmãos corajosos que ficaram em pé nessa hora, a autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoá-los nessa noite. Eu rogo ao Senhor que a partir de hoje seja um divisor de água na vida desses irmãos, que eles possam gozar de uma profunda comunhão com o Senhor, e que eles tenham paz no coração, que agora mesmo venha uma paz invadindo o coração desses irmãos que estão em pé, que eles se sintam amados pelo Pai glorioso, pelo Deus de Israel, que eles sintam a alegria de andar com Ele, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. A igreja dê um aplauso aqui para esse lugar.